Verdade, o YouTube é o Na Cena do Crime, meu Instagram é Jorge Lordello Real. E eu estava te devendo essa visita, Luan, e um dos motivos que eu não vim antes, dois motivos. Um, que eu comecei a fazer minhas lives de E tá terça-feira. bombando, né? Eu vejo E a lá. live dá muito trabalho, porque eu faço sozinho, eu tenho que fazer um roteiro. Nossa. E o outro é que eu comecei a pegar firme nesse caso dos influencers que estão sendo presos. E aí eu consegui, inicialmente, o inquérito completo da Deolane, quando ela foi presa, que é um inquérito que tem 2.000 páginas. Então, Nossa. eu sou um cara pesquisador, eu fui ler 2.000 páginas desse inquérito. Em seguida ao inquérito, veio a denúncia do promotor, que é o Dr. Gaquia, que está aqui a denúncia, tá? Só para você ter uma noção, essa denúncia do promotor, que é a peça inicial de acusação, Sim. normalmente a denúncia, ela tem 7 páginas, 8 páginas. Uma denúncia assim mais complexa, geralmente tem 50 páginas. As complexas já. As complexas. Essa denúncia, eu que opero com o direito há quase 40 anos, essa denúncia tem 356 páginas. Nossa. De denúncia feita 7 vezes mais do que uma super denúncia, de uma né? complexa. Eu nunca vi uma denúncia desse tamanho. É uma denúncia que são muitas pessoas denunciadas, mas principalmente são muitas provas. Então, eu passei aí esses dias, essas semanas, estudando o inquérito policial inicialmente, depois a denúncia do Dr. Lincoln Gaki e mais 6 promotores, para trazer para você provas cabais do problema que está enfrentando Deolane Bezerra. E tem algo que eu percebi. Quando ela foi presa semanas atrás, todo mundo viu, ela estava na casa dela, na mansão lá em Tamboré. Quando um policial entra com um fuzil, ela sai do quarto, ela, surpresa, recebeu voz de prisão em flagrante. Voz de prisão. Ela foi levada para o palácio da polícia. E lá, ela estava meio que dando risada, porque eu acho que ela imaginava, Luan, que ela conseguiria rapidamente uma soltura. Só que, passado uma semana e pouco, as irmãs dela tiveram acesso ao inquérito policial que eu li. E esse inquérito policial, praticamente, ele correu em segredo. Nossa, ninguém sabia de nada. Ou seja, Deolane Bezerra aproveitava a vida, viajava, gastava dinheiro, mas tinha uma equipe de delegados da Polícia Civil do interior, mais a equipe do GAECO do interior, monitorando a vida de Deolane Bezerra. E essa monitoração durou 4 anos. O que aconteceu? Deolane não sabia disso. Ela foi presa, ela imaginou que era algo banal, como aconteceu no Nordeste, onde ela ficou poucos dias presa e foi solta, mas quando ela percebe que ela sai do presídio feminino em São Paulo e mandam ela para o presídio de Tupi Paulista, que é o final, o fundão do estado de São Paulo, 600 quilômetros, ela percebeu, e as irmãs, que são advogadas, falaram, pera um pouquinho. Tem alguma coisa errada. A coisa é feia. Eles tinham contratado bons advogados criminalistas, que foram os advogados que cuidaram da causa dela lá no Nordeste. Mas quando eles foram ter acesso ao inquérito policial, eles imediatamente, a conclusão da família, Deolane Bezerra, precisamos contratar um top. Foi assim, doutor? Foi assim. E aí contrataram quem? O doutor Auri Lopes Júnior. Pouca gente sabe, mas ele foi contratado e ele conseguiu bons resultados na época da Lava Jato com o Eduardo Cunha, que era o homem que mandava no Congresso. Sim. Pra você ter uma noção, o Eduardo Cunha contratou o doutor Auri Lopes Júnior. E agora, quando a Deolane e as irmãs percebem a gravidade do problema, elas contratam um grande advogado. Um outro detalhe, que é importante a gente passar para o seu público. Logo em seguida à prisão, as irmãs estavam indo na internet de uma forma mais agressiva, tentando fazer o quê? Uma defesa da irmã, que eu chamo de defesa da internet. Tem 2 tipos de defesa. A defesa de papel, é essa, ó. É a defesa real. Por meu Deus, o jurídico. Mas uma moça que tem 22 milhões de seguidores, ela faz a defesa na internet. Que é uma defesa para a internet, é para o internauta. Mas, aí é uma leitura jurídica minha. Quando o doutor Auri Lopes Júnior assume
e ele tinha visto esses vídeos que elas fizeram, para mim, eu tenho quase certeza que ele pediu para elas, olha, tira lá vai devagar, porque vocês usufruem desse dinheiro. Vai devagar, porque a gente não sabe até onde essas investigações vão chegar. Porque a investigação, ela não chegou apenas na Deolane, ela chegou também no filho. No filho dela. No filho dela. Então, o quadro mudou radicalmente. E o que aconteceu? As irmãs e a Deolane, elas tinham uma certa certeza que rapidamente elas seriam soltas, que ela seria solta. E eles começaram a entrar com pedidos de liberdade, querendo a chamada prisão provisória. A prisão provisória não, a prisão domiciliar, porque ela tem uma filha de 9 anos que completou 10 anos na semana passada. Só que eles já tiveram 3 derrotas na justiça. E aqui é mais uma opinião jurídica minha, que por tudo isso que eu li, eu vou contar para o seu público hoje, ela não vai conseguir a prisão domiciliar. E digo mais, pelo andar da carruagem, ela continua presa até o final do julgamento. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma fase no Brasil onde há um combate ao crime organizado e principalmente ao PCC. Nós tivemos a lei antifacção, nós tivemos as medidas do Trump contra o PCC nos Estados Unidos, ou seja, está todo mundo de olho no PCC e no Comando Vermelho. E qual que é o problema hoje da Deolane? É que a denúncia do Ministério Público, ela cita e ela está envolvida, através dessa denúncia, com parentes e o próprio Marcola, que é o líder do PCC e praticamente um dos fundadores. Ou seja, não é que ela está envolvida com o PCC no terceiro escalão, no quarto escalão. Não! O envolvimento cabeça, né? Que mostra a Polícia Civil e que mostra a promotoria é o envolvimento diretamente com os irmãos e com o próprio Marcola. Ou seja, o problema é grande demais. Tanto é verdade que, se você reparar algumas fotos que vazaram dela na prisão, ela está muito diferente de quando ela estava solta. Ela está com uma aparência muito abatida, ela teve que tirar o mega hair, ela teve que tirar piercing, ela teve que... Agora ela está de cara limpa, mas principalmente eu percebo, Lua, que ela está muito abatida. Tá bem abatida ela? Muito abatida. Parece outra pessoa, tá? Parece outra pessoa. Mas eu queria te contar, porque você já me conhece, quando eu venho aqui, Lua, eu gosto de contar desde o começo. Sim, bem detalhado. Eu sou um historiador, né? Eu gosto de começar lá atrás, para que o público entenda aonde entra a Deolane. E por que eu vou falar isso para você? Uma coisa muito importante. As irmãs, quando vão na internet, falam assim: minha irmã está sendo perseguida porque ela é uma influencer famosa. Minha irmã está sendo perseguida porque nós somos pobres, porque nós somos nordestinos, porque nós vencemos na vida. E tudo isso, gente, é defesa de internet. É. Eu vou mostrar agora para você, Luan, praticamente eu acho que é uma exclusividade que eu estou trazendo para você, porque eu vou mostrar dados e datas que mostram que ela não foi perseguida, ela caiu... Ela caiu numa investigação... Ela caiu na malha da investigação. Caramba. Ela aparece num determinado momento que eu vou contar, um apelido de uma mulher chamada Del B. Aí os policiais do interior, lá do presidente Venceslau, falou: Del B, será que é Deolane Bezerra? Mas aí eles estavam monitorando o PCC e chegam na Deolane. Então não há perseguição nenhuma. O inquérito policial, e o que eu vou te contar agora, pouca gente ficou sabendo, aconteceu o seguinte. Entenda uma coisa, vamos lá. Tudo começa no dia 13 de fevereiro de 2019, quando o promotor do GAECO, Dr. Lincoln Gaquia, conseguiu o que ninguém conseguia, Luan, que era transferir o Marcola e mais 21 líderes do PCC do presídio de Presidente Venceslau. Por que o promotor queria? Porque lá era uma bagunça. Eles mesmo presos, eles conseguiam passar informação para fora da cadeia. A promotoria tentou e conseguiu. Em 13 de fevereiro de 2019, a polícia chega de uma manhã bem cedo, arrebata da cadeia o Marcola e mais 21
líderes do PCC de alto escalão colocam todos num avião e separam eles em 3 cadeias de segurança máxima do governo federal. E a partir daí complicou a vida tanto do Marcola como de mais 21 líderes do PCC. Ok, isso acontece dia 13 de fevereiro de 2019. Acompanhe aí a data. Dia 23 de julho de 2019, os agentes penitenciários desse presídio descobriram o quê? Que o Marcola passou a liderança do PCC de comando para 2 presos. E esses presos, eu quero trazer o nome, é o Charlon, Charlon, o Charlon e também o Gilmar. E esses 2 presos, Luan, estavam numa cela 139. Num determinado momento, o diretor do presídio falou, olha, nós descobrimos no bochicho que a liderança agora está desses 2. E eles resolveram fazer, no dia 23 de julho de 2019, uma busca na cela desses presos, que é a famosa cela 139. E olha o que eles encontraram no esgoto dessa cela. No esgoto da cela? São bilhetes e papéis manuscritos. Era dessa maneira que o Marcola e os outros 21 se comunicavam. E esses 2, que passaram a ter uma liderança muito grande, o que aconteceu? Aqui eu tenho mais, para vocês entenderem como funciona a comunicação nas celas. Porque é um presídio antigo que, infelizmente, acaba permitindo isso. E aí, a Polícia Penal chega lá, arranca os 2 e encontra no esgoto essa papelada. Que aí eles liam e jogavam lá. Jogavam lá. Eles pegavam tudo isso, lavaram, secaram através da perícia e ali, logo na primeira semana, a Polícia Civil descobre que havia uma ordem para matar o ex-diretor daquela cadeia, que era o Dr. Bisotto. Caramba. E para matar o atual diretor da cadeia. Nossa. Por quê? Porque na visão do Marcola... Eles estavam dificultando. Eram eles que transferiram o Marcola. Na visão deles, eles tiveram culpa, vamos dizer assim, juntamente com o promotor Gaquia. E para quem não sabe, o promotor Gaquia anda com 30 policiais militares da Força Tática 24 horas. 30 policiais? 30. Da tática ainda. Eu me recordo uma vez, eu cheguei na Rede TV, eu fiz uma entrevista lá na Rede TV com o Dr. Gaquia. E quando eu cheguei, eu vi assim muitas viaturas... Movimentação. Muitas viaturas da polícia. E quando eu entrei, eu perguntei pro chefe de redação, eu falei, mas por que tanta viatura? O Dr. Gaquia chegou antes. Ou seja, 30... Ele, quando ele sai da casa dele, na casa dele ficam 30 policiais. Quando eles saem, tem 30 policiais. Quando ele viaja, tem 30 policiais. Ele é um homem marcado pelo PCC. Ele é o homem mais procurado do Brasil, então? Ele é o homem mais desejado para ser morto pelo PCC. E, como eles sabiam que para pegar o Dr. Gaquia é difícil, eles resolveram o quê? Nesses bilhetes que eu mostrei, existia dizendo o seguinte, o Dr. Bisotto precisa morrer e o atual diretor da cadeia. Nossa. O que fez a Polícia Civil? Instaura um inquérito policial. Dá proteção para os diretores da cadeia e instaura um inquérito policial. Ok. Nessa papelada manuscrita toda que foi encontrada no esgoto, aparece uma tal de mulher da transportadora. A mulher da transportadora. Os delegados do interior, o pessoal do GAECO, mas quem são a mulher da transportadora? Quem será? E aí, depois de meses de investigação, nós estamos falando que começou em 2019. Depois de meses... Nossa, começou em 2019 isso daí? 2019. Nossa, então é 5, 6 anos rodando. E eu vou te contar que a Deolane só aparece em 2022. Por isso que não teve perseguição nenhuma. Entendi. O que aconteceu? Eles descobriram que a mulher da transportadora era a dona de uma transportadora chamada Lado a Lado. Mas por que Lado a Lado? A polícia falou, caramba, nós descobrimos, a transportadora fica do lado do presídio onde estava o Marcola.
Então a polícia entende que o nome foi colocado de propósito. Lado a lado, é. O lado tá aqui, ó. Transportadora lado a lado. Do lado do presídio. Do lado. E essa transportadora lado a lado, ela tem uma mulher, que é a dona, que é a mais operacional, chamado Ilidiane. E ela tem um marido chamado Ciro Lopes. E aí eles falaram, pera um pouquinho, essa é a mulher da transportadora que está nos bilhetes. E aí o que a polícia começa a fazer? Investigar. Começa a monitorar, e eles falaram, pera um pouquinho, mas quem é a Ilidiane e quem é o Ciro Lopes? Eles foram verificar que eles já tinham passagem pela polícia anteriormente, que eram pessoas que não tinham dinheiro. Só que a transportadora tinha 9 caminhões novos de reboque. E era uma laranja. Aí a polícia, tudo isso sendo investigado contra a Elidiane e o marido, sem eles saberem. Sim. E aí começa a levantar as contas bancárias, o imposto de renda, e aí eles verificam, eles são laranjas do PCC, porque o contato era com o PCC. Tanto é que a Elidiane e o marido já foram processados e condenados. Só que esse casal... Um casal simplesinho. Casal simplesinho, só que é o seguinte, era simplesinho. Mas quando eles começaram a ganhar dinheiro, o que uma pessoa faz quando ganha dinheiro? A pessoa compra uma casa, um carro. Já começa a viajar. A viajar, né? E ela fazia viagens também, a Elidiane, que era uma pessoa humilde, Sim. Ganhou dinheiro. Olha o que aconteceu. Ela começou a fazer viagens parecidas com a da Deolane. Olha. Viagens caras. Não saía dos Estados Unidos. Caramba. Então, a pessoa com uma transportadora lá no fim do mundo... E a transportadora entrando dinheiro. Nota dinheiro. Só que tem um detalhe. O que a Polícia Civil ficou surpresa? Boa parte do dinheiro que entra são depósitos em dinheiro não identificados. Por quê? Até uma determinada quantia, você pode depositar o dinheiro na boca do caixa e não precisa identificar. Sim. E se fosse do COAF, se fosse da Receita Federal, mudaria a legislação, porque eu entendo que o dinheiro circulante ele tem que ser identificado. E eu vou mostrar daqui a pouquinho, nós vamos chegar na Deolane daqui a pouquinho, que boa parte de todo o dinheiro que circulou nas contas da Deolane foi depósito em dinheiro não identificado. Ou seja, nós temos um erro, nós temos uma falha na legislação bancária. E isso precisa ser alterado. Se você quer transferir para alguém R$20, você tem que dizer, é o CPF tal para o CPF tal. E até agora no Brasil isso não mudou. É uma cascata de depósito em dinheiro. Que é um monte de picadinha, né? E digo mais, como é que o político ladrão faz? A mesma coisa. Ele compra uma franquia de flor, de chocolate, de cafeteria. E vai só. E aí vai caindo depósito em dinheiro. Ô Luan, eu fiz uma pesquisa em padaria, eu fiz uma pesquisa em cafeteria, eu fiz uma pesquisa em posto de gasolina. Gente séria. E eu pergunto o seguinte, quanto você recebe em dinheiro e quanto você recebe em Pix ou cartão? Todos falam, Lordelo, eu recebo de 90% a 95% Pix e cartão. E 5% em dinheiro. Essas pessoas invertem. Eles recebem boa parte do dinheiro em dinheiro. Entendi. Então, esses políticos e esses influencers... Gente, tem influencer que o cara monta um restaurante bonito. O restaurante, a polícia vai verificar, o restaurante fatura 60, 70, 100 milhões de reais por ano. Ô, louco, né? O restaurante que está, muitas vezes, num lugar, o restaurante é bom, mas você sabe que é impossível atender 100 milhões por ano. É. E a pergunta que fica, como é que cai o dinheiro? Tudo em dinheiro. Tudo em dinheiro. Depósito não identificado. Então, é uma maneira que eles descobriram lá atrás. Essa descoberta foi 2019, 2020, 2021, 2020, tudo depósito de dinheiro. E o que aconteceu? Quem era a ligação entre o PCC, as pessoas presas, e o casal da transportadora lado a lado, que é a mulher da transportadora? Era um tal de Everton. Esse Everton é meio que o financeiro do PCC e o apelido dele é Player. Até aí... Um jogador. Até aí, a polícia vai em cima da Elidiane, vai em cima do marido dela, do Ciro,
foi em cima do player. Quando eles foram em cima do player e levanta conversas no WhatsApp, aparece uma pessoa chamada DOB. E isso aconteceu depois de 3 anos, Luan. 2022. Aparece DOB. E aí, a Deolane Bezerra entra numa investigação do zero. Espera um pouquinho. O que esse Everton falou da DOB? E aí começa um monitoramento que ela desconhecia. Ela foi monitorada todos esses anos. Foram 4 anos de investigação. E após a conclusão da investigação, o delegado faz o quê? A cereja do bolo, que é o mandado de busca e apreensão na casa e a prisão preventiva dela que saiu. E a polícia descobre que a Deolane Bezerra, e você sabe bem disso, que ela se diz, além de advogada criminalista, ela se diz influencer, tudo bem, e ela se diz empresária. Mas a pergunta é, você que é um cara bem informado, Luan, ela é empresária do quê? Exatamente. Alguém sabe? Não. Qual que é o ramo empresarial dessa mulher? Eu desconheço. Galera tá acompanhando a gente aqui. Comenta aí, você conhece aí ou não? Então, o que ela faz? E aí, o que aconteceu? A polícia vai levantar os CNPJs dela, que ela tem quase 35 CNPJs. Nossa, 35. E boa parte desses CNPJs estão em 2 endereços lá naquela região do presídio. Lá naquela região. Bem ali. Tem uma cidade chamada Mirandó. Mas a polícia fez o quê? Ela foi em uma das casas. Ela tem uma empresa chamada DSDD, Cobranças e Informações Cadastrais. Essa empresa da Deolane está nessa casa aqui, ó. É uma casa residencial. Lá era uma cidadezinha do interior. A polícia vai lá, toca lá. Quem que atende? Um casal humilde. Um casal que ganha salário mínimo. Sim. Olha, aqui tem empresa. Foi uma empresa do quê? Não Nossa, tem empresa nenhuma. nem sabia. Só que nesse endereço tem 10 empresas da Deolane. Ela pensou que ninguém nunca ia procurar, Não, mas você entendeu? É. Então a polícia, pera um pouquinho. Tá muito errado isso daí. Você tem empresa num endereço em que você não tem uma placa, em que mora lá uma família, e a polícia verificou o quê? Que o negócio era mais embaixo. E aí a polícia está fazendo o quê? Arregimentando notas fiscais, está arregimentando contas bancárias, imposto de renda dela, e aí eles chegam no contador dessa empresa. E o contador dessa empresa é esse homem aqui, é o Eduardo Rodrigues. É o Eduardo Rodrigues. E o Eduardo Rodrigues, olha que interessante, ele é contador também do player, do Everton. Olha. E ele é contador também do lado a lado. Nossa, aí tudo começa a se conectar. Ele é contador de toda essa turma. E a polícia foi atrás do Eduardo Rodrigues, contador. Você não acredita? O escritório dele tem como clientes 2.444 empresas. Nossa senhora. Só a Deolane tem 30 máquina. E pouco. Só que tem uma coisa, as pessoas abrem empresa e a empresa está quietinha lá. Não tem CPF, não tem carteira registrada, não tem locação, tem nada. E aí eu faço um parênteses para que o público do Tubacast entenda como funciona isso. Hoje em dia, se cobrava antigamente, Luan, que para você abrir uma empresa era muita burocracia. E se cobrava dos governos, municipal, estadual e federal, que você tinha que abrir empresa rápida, porque no mundo inteiro abre rápido. E hoje em dia, você abre uma empresa na sua casa, pela internet, rapidinho. E você consegue, às vezes, abrir uma empresa em horas. Não. Então, primeiro se abre uma empresa para depois você começar a tentar fazer uma fiscalização. E por causa disso, hoje, as pessoas da política, as pessoas, os influencers, o PCC e as outras facções, eles lavam dinheiro dessa forma. Você abre empresa que nunca existiu. Mas essa empresa entra e sai dinheiro. Eles emitem algumas notas fiscais para tentar mascarar. Esse contador, então ele teria 2.444 empresas. Veja bem,
Se você tiver uma contadoria com 2.444 gigante. clientes ativos, você teria que ter, talvez, um prédio como esse para atender. É. Mas não. Então, ele se especializou nessas aberturas e esse contador se estrepou. Eu quero te mostrar Sim. uma outra casa também que eles abriram, a família da Deolane, a Deolane, essa casa que tem algumas empresas nessa casa. Ó, dá uma olhada, ó. Ó. Então a pessoa abre uma casa numa empresa, Luan, que todo mundo sabe que isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma casinha. É, não tem cara Você de empresa, entendeu? né? Ó. Isso aqui Não arrumou nem a fachada, pô? Não pintou nem a fachada? Não, outra coisa, é uma empresa que não tem uma placa dizendo que é. Aqui mora uma família humilde. Então, as pessoas começaram a verificar, a polícia, o Ministério Público, que havia uma lavagem de dinheiro utilizando as empresas da Deolane. E aí, o Ministério Público e a polícia caem no filho adotivo da Deolane. Para quem acompanha a família da Deolane, ela tem um filho adotivo que é um cara também super ostentação. Ele mora num apartamento de alto padrão no Tatuapé, Sim. carros de alto padrão. Na conta dele movimentaram 40 milhões e na conta da Deolane em torno de 140 milhões de reais que foram movimentados. Bom, a partir daí, com um conjunto probatório muito grande, o que faz a polícia? Ela entra com uma busca e apreensão do dinheiro que a Deolane tinha nas contas, físicas e jurídicas. Somando as duas, dá mais ou menos 27 milhões de reais que estão bloqueados. Tava parado lá, tava no investimento, tudo. Eu estava lá. Sei. 27 milhões. Ah, não? A polícia alega que houve uma movimentação no geral de 140. Tinha 27. Então, boa parte desse dinheiro se Já entrou e já saiu. escoou. Só para vocês terem uma noção, isso que eu vou contar tá no inquérito, tá? Uma das irmãs da Deolane esteve no banco, eu vou te falar até o nome do banco, o Banco Itaú. Ela chegou lá e falou assim, eu quero fazer um saque de R$1 milhão. Em dinheiro. Em dinheiro. Porque essa turma é tudo em dinheiro. Entendi. Lá em Brasília, quando é pego político com dinheiro, é sempre em dinheiro. Porque o dinheiro não tem nome. É. Então ela foi no banco, ela tinha esse dinheiro, ela falou, olha, eu quero R$1 milhão de dinheiro. Quero sacar. E o banco falou, olha, é muito dinheiro, você me fala para onde você quer mandar, a gente faz um Pix. Não, eu quero em dinheiro. E os bancos hoje, eles são obrigados pela legislação A avisar, né? a avisar quando percebem algo estranho. Apesar que os bancos estão falhando muito, porque Sim. tudo isso que eu contei passa por banco digital e banco tradicional. Mas Tudo. nesse caso, de uma das irmãs da Deolane, o gerente do banco falou, olha, eu não posso te dar R$1 milhão. O banco não vai dar. E elas ficaram insistindo. Quando elas voltaram para ter uma decisão, o gerente falou, olha, nós não vamos te dar R$1 milhão de dinheiro e eu te dou 15 dias para você encerrar sua conta aqui no banco. Caramba, falou assim? Falou assim. Então a irmã teve que pegar esse dinheiro, fazer uma transferência eletrônica, não sei para qual banco foi, porque o Itaú viu que tinha problema. Então falou, não quero estar no meio desse problema, não. Não quero esse problema. Mas eu entendo que todas essas movimentações estranhas que está envolvendo hoje a Deolane, membros do PCC, influencers famosos, é uma culpa do sistema bancário brasileiro. Nós tivemos uma operação da Polícia de São Paulo contra fintechs aqui na Avenida Faria Lima. Ou seja, o crime organizado, ele se aproximou dos bancos, porque lá eles perceberam que podia fazer criptomoeda, mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo. Então é uma falha. Eles viram uma falha no sistema bancário brasileiro e começaram a fazer uma verdadeira festa da uva para sumir com dinheiro do crime. Entenda, Luan e o público do Tubacast, que o faturamento do PCC por baixo mensal, R$1 bilhão mês. Mensal? 1 bi. Nossa Senhora. 1 bi mês. Esse dinheiro tem que passar por onde? Pelo sistema financeiro. Então nós temos uma falha em você conseguir identificar trambique, principalmente hoje em dia, em contas chamadas de contas digitais. Bom, a partir daí,
de todas essas provas que eu estou te dizendo, o Ministério Público e a Polícia Civil, eles pediram o quê? Eles pediram a prisão dela. E o que acontece? Ela não sabia do problema. Por isso que eu quis contar todo esse enredo, porque dos documentos que eu tive acesso, o doutor Auri Lopes Júnior terá um trabalho enorme para poder comprovar a licitude desse dinheiro e dessas empresas. E digo mais, uma pessoa que movimenta milhões de reais, essa pessoa obrigatoriamente tem que ser empresária. E quem é empresário tem que ter funcionário. Luan, quantas pessoas você tem para tocar o seu canal? Só aqui com a gente é 6. Mas 6. Eu que tô com Imagina o meu canal na Cena do Crime, que eu comecei tem 1 ano e meio, hoje eu tenho 5 pessoas, tô precisando de mais 2. Empresa pequena, é um canal no YouTube. Tenho 5 para 6, preciso mais 2. Então, vou te dar um exemplo. Uma padaria perto da minha casa que eu frequento, que é uma padaria boa, a dona é minha amiga, eu perguntei para ela, me mata uma curiosidade, quantos funcionários a senhora tem nessa padaria? Ela falou 120. Cara. 120. Aí eu perguntei para uma pessoa que tem um açougue simples de bairro, quantos funcionários você tem? 19. Aí eu perguntei para um amigo meu que tem uma pequena cafeteria. Aquelas cafeterias bem pequenininha. Tem 4 funcionários. Tudo precisa de funcionário, não tem E eu quero alertar o seu público, que é um público inteligente. Quando você vê influencer gastando dinheiro, gente que vende curso e mentoria na internet, andando de avião, milhões, não tem funcionário. Você não vê ninguém trabalhando. É tudo muito esquisito. Luan, você tem 6, 7 funcionários. Você veja o que você movimenta de gente para fazer um canal. E imagina se o seu Tubaquece, tomara que um dia fature 30 milhões por mês. Quantos funcionários você teria? Uma porrada, né? Você entendeu? Então, não bate. É conta de louco. É igual a conta que o MC Rian fez lá acho que é 30 milhões no ano. Aí o prato, acho que era de R$25 e outro prato de 50. Fizeram umas contas ali, ele tinha que vender muito, todos os dias, muito, não dava. As pessoas precisam dar entrada nesse dinheiro. Então, o que eles fazem? Eu monto uma empresa de fachada, essas empresas que eu mostrei, que não existe, só existe o CNPJ, ou o cara monta lá um posto de gasolina e monta um restaurante, e o cara declara que entrou 60 milhões por mês. Só que você vai num restaurante top, nos Jardins, em São Paulo, conversa com o dono, você conversa com o cara fala, é impossível. Não porque é irreal, não tem mesa para rodar. Sim. Então, esses caras, eles tentaram maquiar algo que é difícil de maquiar. E quando a polícia chega, o Ministério Público, através do GAECO, acontece isso. Então, a previsão é que a situação da Deolane, ao meu ver, é muito complicado. Agora, tem um detalhe que eu preciso alertar o seu público, que é o seguinte. Luan, tem gente dizendo na televisão, tem gente dizendo em podcast, que a Deolane pode ser condenada a mais de 60 anos de cadeia. Estão dizendo que ela foi denunciada pelo Dr. Gaquia no crime de lei antifacção. E a lei antifacção é pesada. Só que na denúncia do promotor, não existe isso. Isso não é verdade. Então o pessoal tá mentindo na internet. A pessoa ou comprou uma ideia de alguém. Isso não é verdade. A verdade qual é? Ela foi denunciada em 2 crimes. Associação criminosa e lavagem de dinheiro. Eu fiz uma ponderação. Se ela for condenada, ela pegaria no máximo de 14 a 15 anos. Isso numa perspectiva mais ruim para ela. Sim. Ela pode pegar menos, ela pode pegar 10, pode pegar 11. Mas é em torno disso. Mas eu tô vendo gente dizendo... Porque tem muita gente que quer ir em podcast, o cara quer pegar um fato assim e fazer o caso desse tamanho. Sim. E eu gosto de falar a verdade. Porque eu trabalhei como delegado, e como delegado a gente trabalha com papel. Com fatos, né? Eu não posso mentir no inquérito policial, porque o juiz vai perguntar, mas, seu delegado, o que você está dizendo não tem prova. Então, vamos
dai a César o que é de César. Então, não existe lei antifacção para a doutora Deolane Bezerra. Agora, ela teve 27 milhões de dinheiro apreendido em suas contas. Se for condenada, ela perde tudo. Ela teve os carros dela... Se ela for condenada, ela perde tudo. Perde tudo. Ela está com os bens dela de casas apreendidos, bloqueados, os carros também bloqueados e uma informação que pouca gente sabe. Todo mundo acompanhou a prisão dela. Sim. Mas na prisão dela foram apreendidos celulares, computadores, iPad e encontraram também uma caixa com 50 mil reais em dinheiro. Agora a pergunta é, por que esse pessoal tem tanto dinheiro em casa? Sempre, né? O filho dela, a polícia foi também. O filho dela teve um problema com uma empregada que está sendo acusada de subtração de dinheiro, que tinha na casa 80 mil reais em dinheiro. Então a pergunta é, por que essas pessoas têm tanto dinheiro em casa? E é difícil, né? Sacar dinheiro e para ter dinheiro. Mas você entendeu? Por que se hoje você tem o Pix, que você faz uma transferência rápida? Então tudo isso é muito estranho. E a defesa da doutora Deolane, quando já tem acesso ao inquérito, quero ver eles provarem que todo esse dinheiro é lícito. Eu quero ver eles provarem 30 e tantas empresas que você praticamente não tem funcionário. É. Ou seja, a situação dela é muito complicada, e para mim caiu a ficha para ela, que ela não sai tão cedo, na minha opinião. Ela tá bem enrolada, na sua opinião, doutor? Sim. Vai dar trabalho pro doutor, né? Olha, advogado bom não é milagreiro. Advogado bom não é milagreiro. E eu sempre digo o seguinte, um inquérito bem feito não tem advogado que arranque que salva o cliente. Caramba. Inquérito mal feito salva cliente. O inquérito mal feito com bom advogado, o advogado percebe as brechas. Vou te dar um exemplo. Por que o MC Rian foi solto? Porque o inquérito tava em andamento, tava tão feito, então, veja bem, MC Rian, MC Pose do Rodo, o Cris Dias, a esposa, estavam todo mundo enrolado. São inquéritos até meio que parecidos, que a apuração é lavagem de dinheiro. Sim. Mas você pede uma prisão preventiva, você pega uma série de computadores, só que o inquérito não estava finalizado. E a justiça brasileira, através da Lei de Abuso de Autoridade de 2019, e a lei é muito clara, você não pode manter preso uma pessoa sem acusação, sem denúncia. Tem que ter acusação formal. Então, no certinha. caso do MC Rian, não é que o MC Rian é culpado ou ele já é inocente. Não é isso. É porque o juiz esperou quase 30 dias. Quando bateu 29 dias, ele chegou para o promotor, para o delegado. Vocês já encerraram o inquérito? Não. Ah, não encerrou? Então eu vou soltar. Eu vou soltar. Na minha época de delegado, ficava preso. Hoje, por causa da Lei de Abuso de Autoridade de 2019... se não tiver culpa formada, denúncia recebida, é solto. Manda embora. É solto. Havia uma esperança do pessoal da Deolane que o Ministério Público não conseguisse fazer a denúncia. Aí porque daí ela seria... Mas tá feita a denúncia. A denúncia foi apresentada. Então, no caso do MC Rian, ele não está absolvido e nem condenado. Ele está respondendo um processo. Então, todo réu preso preventivamente, pode ter certeza, tem denúncia, tem culpa formada, e aí você faz o processo criminal aguardando julgamento preso. E ele pode ser preso a qualquer momento, né? Se for provado mesmo. Ali. Não, a prisão, nesses casos, a prisão ocorre numa condenação. A prisão só pode ocorrer se um réu, durante o processo criminal, ele eventualmente tentar corromper testemunha, forjar testemunha, atrapalhar a apuração. Aí ele é preso. Tirando isso daí, não. Tirando isso aí, eu entendo que o MC Rian, o MC Pose do Rodo, o casal da Cris Dias, o pessoal do Choquei, todos eles estão respondendo o processo em liberdade e vão continuar respondendo até o julgamento. Tem no julgamento. Eu entendo
que se o delegado e a promotoria tivessem esperado mais tempo para concluir, o que eu faria? Vou dar um exemplo que eu faria. Eu faria contra todo esse pessoal mandado de busca e apreensão, Entendi. sem prisão. Eu faço a apreensão, levo para a delegacia e mando para a perícia. Depois, tudo feito direitinho, vendo a necessidade, prisão preventiva, e aí o Ministério Público denuncia. Ô, doutor, também eu não sei se você viu o caso da Virgínia, também pediram pra perguntar muito. Mas a Virgínia aparentemente não tem nenhum envolvimento, né? Era uma sócia dela que tinha um envolvimento com a japa do PCC, mas não era uma coisa assim que é da Virgínia, né? Pelo que eu entendi. Não. A Virgínia está com problema com a polícia. Ela está com problema. Ela está respondendo o problema. Estão verificando as contas dela, tá? Mas não tem nada a ver com esses problemas que nós estamos dizendo aqui. Entendi. Que é problema com crime organizado. A Virgínia teve um problema, você se lembra muito bem, com as bets, que ela teve que ir na CPI. Isso. Tá? Só que agora ela passa a responder um processo, ela está respondendo um inquérito, tanto é que alegaram que ela poderia ser cortada da Globo para a Copa, e não foi. Caramba. Tá? Mas o caso da Virgínia é completamente diferente. Tá? Completamente diferente. Mas são pessoas que mostram muito dinheiro, e se estão ganhando honestamente, parabéns, Beleza, eu fico contente. Agora, toda essa exposição pode gerar denúncias, e aí as pessoas vão ter que provar que tudo que entrou tem legalidade. É que é engraçado, né, doutor? Porque eu vi alguns empresários que trabalham nesse ramo que a Virgínia trabalha, e quando falaram que ela faturou tantos milhões lá, quase 1 bi, eles falaram assim, tá bom, ela faturou, mas quem é que produziu? Qual que é a capacidade produtiva que ela tem? Ah, não, a fábrica não é dela, é de terceiros. Aí eu conheço esses terceiros. Esse terceiros não tem a capacidade produtiva que ela tem. Então ele falou, então, é um cara que é bem famoso aí. Ele fala, eu não acredito, mas trago os números que eu vou analisar, se for, parabéns. Mas no meu ponto de vista, eu acho que até começou isso daí, acho que foi 1 ano atrás, ele começou a falar isso daí. Que ele é bem famoso nessa área de cosmético, assim, ele conhece bastante. E é o que a polícia faz, né? Fala, pô, calma aí. Se ela faturou tanto, mas essa empresa que ela disse que faturou tanto, que trabalhou pra ela, não tem essa capacidade produtiva, calma aí. Aí começa a investigação, né? Não, então, é como eu te digo, quando a gente conversa com empresários, por exemplo, esse caso que eu te contei do MC Rian, do restaurante japonês dele. Não sei se é japonês ou italiano lá que ele tem. E aí as pessoas falaram, mas isso que ele está dizendo que ele faturou, pelo tamanho do restaurante, não faz sentido. É quase impossível, né? Você entendeu? Então, tudo isso é muito estranho. Porque a gente sabe que as margens de lucro de uma empresa é pequena. Apertadíssimo, Você né? tem que pagar funcionário, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar imposto, você tem que pagar o material que você vende. Então, são gente muito enrolada, mas é uma pena. E volto aqui, eu faço uma crítica ao sistema financeiro, à Receita Federal, que não consegue se antecipar. Mas eu vou te contar, também aqui com exclusividade, eu nunca falei isso em podcast, como é se eu tivesse poder nesse país de criar uma lei para acabar não, mas diminuir muito a corrupção. Tanto a corrupção de agente público, como a safadeza de empresários que acabam atuando também no crime. O que acontece, Luan? No direito penal brasileiro, você tem que ter uma denúncia que apareça sobre crime financeiro, lavagem de dinheiro. E depois você tem que fazer o quê? Toda uma investigação sobre as contas daquela pessoa para ver aonde que foi, entrou o dinheiro, onde saiu. Por exemplo, corrupção. Você acusa alguém de corrupção, mas aí a pergunta fica, mas corrompeu quem? Quanto que foi pago? Mas o cara não pagou, às vezes ele pagou em mala de dinheiro. Então tudo isso dificulta uma investigação. Mas eu quero trazer uma experiência que eu tive numa das viagens que eu fiz para os Estados Unidos, que fala o seguinte, Luan, lá existe uma lei que trata de crimes dessa natureza, de corrupção.
basicamente para agentes públicos, que fala o seguinte: é a lei que fala de sinais exteriores de riqueza. Sinais exteriores de riqueza. O que o americano fez? Ele tem um disque denúncia só para isso. Então vamos supor que você é um americano e você viu lá um deputado da sua cidade. Ostentando. Então que era um cara humilde e ele apareceu com uma McLaren. Pô, calma aí, né? Se Apareceu um com uma deputado ganhar 20 mil, vai ia aparecer. com uma McLaren. Ou você sabe que um deputado, vamos dizer, ganha, fosse aqui, 30 mil reais por mês. É. Mas ele mudou de casa, os filhos dele estudam nos melhores colégios e todo mundo comprou carro zero. Aí você fala, mas ele ganha 30 mil por mês. 30 mil não dá pra fazer tudo isso. Não dá. Então o que acontece? Sabe quem é o fiscal da corrupção nos Estados Unidos? É o povo. Você tira a foto E desses... manda. Ou você só avisa, olha, esse deputado aqui que eu conheço aqui no meu bairro, Veja bem. esse cara mudou para casa tal, na casa. Ele tá andando com o carro tal, papá. E você manda um e-mail, pode ser se identificando ou não. Imediatamente, a primeira abertura, antes de abrir um processo, eles recebem a denúncia, chamam a pessoa acusada. Então iria lá o deputado, Entendi. o influencer, ia lá. Aonde? Na Receita Federal Americana. Junto com o policial, junto com o Ministério Público, junto com técnicos da Receita. Falou, olha, o negócio é o seguinte. Estão dizendo que esse carro aqui, essa McLaren, o senhor estava andando, essa McLaren não é minha. É de quem? É do meu tio. Como é que chama o seu tio? Fulano e tal. Tá bom. Tá bom. Bom, o senhor colocou o seu filho em 3 colégios particulares? Ele não tem como negar. Eu coloquei. E aí, eles vão ver esse tio, e esse tio não tem comprovação nenhuma. Eles chamam o cara pela segunda vez e falam, tá aqui, meu amigo, o senhor gastou dinheiro que o senhor não pode provar. Já tá comprovada a corrupção. Está comprovada a lavagem de dinheiro. Você não precisa provar como ele conseguiu o dinheiro. Entendi. Deu para você entender? Você só vai em cima dos bens. Só vai os fatos ali. Por exemplo, vamos dizer que houvesse uma denúncia contra a Virgínia, nessa mesma legislação, ou contra qualquer político. Olha, a Virgínia, ela diz que tem um avião. Ela tem 3 casas. Ela tem 3 carros. Ela mora numa casa no Tamboré 1. Chama ela... Delegado, promotoria, Receita Federal. Fala, olha, a senhora está expondo aqui essa casa a senhora comprou? Comprei. Quanto a senhora pagou? Eu vi na mídia que ela disse que pagou na casa dela, onde ela mora, R$1.800.000. O condomínio que ela mora, que é o Tamboré 1, que dentre o Tamboré e os Alphavilles, o condomínio mais caro é o que ela mora. Não existe uma casa lá que custe 1.800.000. 1.800.000 é uma casinha aqui pequena aqui em São Paulo. Não existe. Então você já vê que aquela omitiu o valor, né? Não, mas aí a Receita Federal, ela vai pegar. Bom, quanto a senhora pagou na casa? 1.800.000. Aí eles fazem uma verificação, essa casa vale 15 milhões. Bom, e os seus carros? Não, os meus carros eu comprei. Tá, comprou como? Então você não vai na corrupção, você não vai na lavagem, Entendi. Você vai nos bens, que é o chamado sinais exteriores de riqueza. Aí o fiscal seria o povo. Verdade. Porque é o povo que sabe do dia a dia do político, é o povo que sabe o dia a dia do influencer. Se essa lei é implantada no Brasil, eu vou falar uma coisa para você, dificultaria muito a corrupção e a lavagem de dinheiro. Mas por que essa lei não é implementada? Porque quem tem que implementar é o Congresso Nacional. Exatamente. E se o Congresso Nacional fizer isso, vai pegar muito político. Aí eles não querem fazer. Não fazem. Então eles deixam no modo antigo que eu tenho que provar a corrupção. Eu tenho que provar toda a cadeia de custódia da lavagem de dinheiro. E isso é demorado. Isso a polícia pode errar. E tudo isso vai beneficiar quem? O vagabundo. O cara que rouba dinheiro público. O cara que é associado com facção criminosa. Então, essa conversinha fiada da doutora Deolane, dizendo que eu advoguei só um pouquinho em 2018, 2019, PCC, eu só fiz isso. Não é verdade. Pelo que está no inquérito. A aproximação dela
é muito maior do que ela fala. E outra coisa, né, doutor?